Bom, Carlos, hoje foi um dia depois do grande evento etnocultural aqui em Ponta Porã. Acho que é o segundo aqui em Ponta Porã, mas já leva quanto Já é tempo? o quarto. Já é o quarto, né? Quarto. Conta para nós o que aconteceu aqui ontem, o que você me contava, sobretudo onde estamos, claro, o que aconteceu, que as pessoas venderam os espetinhos, tudo. Conta um pouquinho o que consiste tudo isso. Nós estamos aqui na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e aqui nós trouxemos o Festival Etnocultural dos Ervais, que foi criado na cidade de Maracaju. Ele foi criado lá pela turma do segundo ano do curso de Sociologia Aplicada na Administração, no ano de 2022. Foi uma criação rápida, de agosto a novembro. Novembro nós já estávamos com o festival acontecendo, bem pequeno. E aí a gente chegou no ano de 2024 em Ponta Porã. A prefeitura abraçou o festival ficou, então ele se fixou na cidade de Ponta Porã, e agora em 2025 a gente fez ele de novo. Então aqui é a quarta edição, nós fizemos uma em Amambai, é aqui a quarta edição, e o festival agora ele fica em Ponta Porã. O festival, ele teve, a ideia dele é mostrar para a comunidade, não só sul-mato-grossense, mas paraguaia, boliviana, do restante do Brasil e quem sabe do mundo, as diversas culturas, a diversidade das pessoas, dos grupos sociais que formaram e que formam o estado de Mato Grosso do Sul, para que a gente chegue num momento onde exista a tolerância de uma etnia com a outra, que comece a haver um processo de hibridismo cultural, e a partir disso inovações, desenvolvimento. E o festival também imediatamente ele já proporciona desenvolvimento, porque assim, um desenvolvimento mais de qualidade de vida e de formação de renda. Tu vê, assim, ontem nós tivemos depoimentos de feirantes que tiveram no festival, que já no início tinham vendido praticamente tudo. Alguns tinham vendido tudo que eles trouxeram do festival, em função do número de pessoas que participou do festival. Então nós saímos do primeiro festival, que a gente teve uma circulação de 290 pessoas, para uma circulação superior a 6 mil pessoas. Isso é um fato interessante. É um fato interessante em 4 anos. 4 anos. E com pouco recurso. Então a gente teve agora, logicamente, a partir do segundo festival, a gente já teve apoio maior da Secretaria de Estado de Esporte, de Turismo, Esporte e Cultura. E isso veio se ampliando nas 3 últimas edições, né? Na terceira, na segunda, terceira e quarta edição do festival. Mas conta um pouco da origem, de por que isso? De onde se originou esta ideia? De onde veio? Isso foi bonito, porque a ideia ela nasce numa discussão de sala de aula a respeito da diversidade, da cultura e da diversidade, como a diversidade ela pode ser utilizada pelos territórios e principalmente por organizações empresariais, para que se gere ideias novas, para que se produza inovações, para que você oferte algo diferente para o território, para as comunidades, para o mercado também, coisas diferentes a partir de ideias, de visão de mundo diferente. E aí, nesse meio tempo, os alunos que vinham de várias regiões do Brasil e do estado, eles queriam se conhecer entre eles e resolveram fazer uma janta na própria universidade ali a respeito, para trazer um pouco da cultura de cada região. Mas eu sei que esse festival tem origem de outra coisa anterior. O que motivou fazer tudo isso?
Não, Em termos dos itinerários, da paisagem cultural. sim, aí que vem a história. O festival, ele nasceu nessa ideia da sala de aula. Nisso foi apresentado à turma os projetos de desenvolvimento que estavam sendo idealizados no mestrado em desenvolvimento regional de sistemas produtivos na UEMS Ponta Porã, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. E aí sim, o pessoal começou a pensar, tá, por que então a gente não amplia isso, essa ideia, para algo mais da cidade, mais regional, que tem a ver com esse projeto de desenvolvimento, que é o projeto do Caminho para os Ervais, da Paisagem Cultural Ervateira, que é baseada num estudo cartográfico, num estudo territorial histórico, né? Então, a pesquisa científica da universidade Gerou isso. de um mestrado, Desenvolvimento Regional de Sistemas Produtivos. Ela vai auxiliar a pensar uma ação de extensão para a comunidade, para que o projeto maior seja não é o fato dele ser desenvolvido, mas ser acrescentado com algo que seja importante na sua concepção. Então, como vemos, das ideias da universidade, que se cria uma discussão dentro de uma equipe de trabalho, de pesquisa, pouco a pouco se vão ampliando uma ideia, leva a outra ideia, uma ideia leva a outra ideia, e temos aqui e pesquisas em cima, porque o tema que foi estudado em sala de aula foi um tema de cultura, e para que os alunos, os discentes, eles percebessem que a diversidade tem importância na inovação, que ela tem importância nos territórios, que ela tem importância nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, partiu de um estudo bibliográfico inicialmente. Partiu de um estudo em cima de trabalhos empíricos que já tinham sido feitos em outras regiões sobre cultura. Sobre o uso de elementos étnicos. Como este que estamos aqui? Exatamente. Porque esta praça, eu me lembro dela, que tinha as coisas que estavam um pouco abandonadas, e agora vemos as pinturas étnicas que é o Nhanduti, as pinturas guaranias, a gente vê os efeitos, e é uma revitalização de um espaço público através de uma iniciativa que recupera a cultura local, porque estamos numa região de fronteira. Vocês têm que saber que o Paraguai está a uns quantos metros daqui, não existe uma barreira. E tem uma coisa importante aí, que essa barreira ela é quebrada, porque a ideia do festival, ela vem de uma ideia de aproximação, de conexão entre elementos culturais de diversas etnias e dos países, e quebrando essa ideia de fronteira e indo para uma ideia de território, porque todos nós vivemos num território único. Isso é interessante. E você acha, Carlos, que este tipo de iniciativas, quantas pesquisas se podem originar a partir daqui? Bom, cada elemento trabalhado gera uma série de pesquisas. Porque então, o que você comentava, da venda das pessoas, dos feirantes, que eles conseguem as vendas, o crescimento local, você vê que tem um impacto na economia local. Sim, tem um impacto na economia local e além do local, porque a gente trouxe artistas de Assunção. A gente movimentou o Circuito Cultural Guarani, que está ligado com o Rio Grande do Sul, que está ligado com Santa Catarina, que está ligado com o Paraguai, que tem a ver com a Argentina. Então, veja aí quantos você começa a movimentar. Isso que nós estamos na 4ª edição apenas. Então, você está movimentando, também movimentou o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, movimentou a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Não é só a Universidade Estadual, ela começou porque foi criado dentro de uma sala de aula. Mas a partir daí, isso foi crescendo, foi envolvendo o governo do estado, envolveu o governo, a estrutura pública de Ponta Porã, a fundação de Ponta Porã, os artesãos de Ponta Porã, de Ponta Porã. Uma coisa curiosa aqui que queria te comentar. A gastronomia, né, de Ponta Porã também, aqui porque é extremamente variada. Porque aqui teve duas coisas. Teve o festival aqui fora, que foi popular, mas lá dentro da prefeitura, no salão de atos da prefeitura, teve o EDESC. Que curiosamente, lá dentro está a parte teórica,
ao lado do festival, ou seja, digamos que todas as ideias teóricas que se debateram estes dias, que tem que ver com isto que daqui, quer dizer, estamos ao lado mesmo, o lugar de pesquisa, de diálogo de pesquisa, estamos ao lado dos resultados. E isso é uma coisa única, né? Porque você não tem uma ação, uma política pública, uma ação de extensão que trabalha desenvolvimento, como é o festival. O festival visa o desenvolvimento na perspectiva de várias etnias, não só na perspectiva econômica do Ocidente, por exemplo. Não é essa a perspectiva, uma perspectiva mais global. E isso é discutido nesse evento, que é um encontro sobre desenvolvimento, cultura e território, que foi criado também dentro de uma sala de aula do mestrado em desenvolvimento regional de sistemas produtivos da UEMS também. E foi criado justamente para incorporar ao festival nesse mote, nesse objetivo de trazer uma coisa diferente, distinta, e a partir desses trabalhos científicos você começa a buscar outras instituições para fazer parte de todo o processo do festival e do próprio EDESC. E a partir disso você também traz as instituições que se envolvem com cultura para discutir esse processo, as instituições que se envolvem com turismo para discutir esse processo, e todas elas se conectam. E aí você começa a discutir desenvolvimento de forma conectada, não isolada uma coisa da outra. Uma coisa que temos que comentar, que o FMS participa nestas duas últimas edições com concurso de poesia infantil, e agora os desenhos infantis. Isso. Como você acha que pouco a pouco a gente vai incorporando elementos culturais que pouco a pouco estão reforçando? Porque temos as imagens que vimos, que vocês podem observar, as imagens gravadas da premiação, e são impactantes. Quer dizer, você vê um impacto real na população, que a população estava realmente emocionada. Aí é o resultado do EDESC, porque o que eu te falo, o resultado do EDESC, o EDESC aproxima ao FMS da UEMS, da prefeitura, aproxima o instituto, aproxima a UEMS dessas outras instituições, e aí você vai trazendo ideias e saberes das outras instituições e projetos que as outras instituições podem incorporar ao festival. E por isso o festival ele se torna multi-institucional. Não passa a ser de uma instituição só, é algo que tem contribuição de todos, e ele passa a ser de todos, e não de uma só, porque se fosse de uma só seria pequeno. Então o tema da rede favoreceu mesmo, e hoje estamos no dia depois. Aí você vê assim, falando do festival de poesia, o concurso de poesia dos Ervais, sobre os Ervais, é para quê? Para que você envolva a criança nesse processo de criação de identidade. Isso vai fortalecendo não só o festival, como o território como um todo, vai aproximando as famílias dessas crianças, vai aproximando as escolas do pensar isto, e aí nós fizemos esse concurso de poesia o ano passado para as crianças da 5ª série do ensino fundamental municipal. Este ano, por ideia da Daiane Florentin, que é aluna do mestrado, nós criamos o concurso de artes. Perfeito. Para o 4º ano. Então o 4º ano já se prepara, porque no 5º vai ter o concurso de poesia. E assim a gente vai criando, a gente vai desenvolvendo. E quem é que liderou o processo? A UFMS, nesse caso. Liderou o processo junto com a Secretaria de Educação. Por quê? Porque a gente começou a dividir as tarefas e as funções para que todas as instituições tenham participação no processo como um todo. E fortalece o sentimento pelo chão, o sentimento, o gosto, o amor pela terra, pela história. Isso que você me acaba de contar do sentimento pelo chão, a história, isso é replicável então? Sim. Este evento se poderia fazer em outras regiões do estado como um elemento de base que sirva de matriz
protótipo inicial de um projeto que se possa fazer, por exemplo, em Alcinópolis ou Rio Verde? Nós estávamos discutindo isso justamente com o pessoal da dança da UEMS, que eles querem replicar isso em Campo Grande. Seria perfeito. E nós já estamos falando com o pessoal do Circuito Cultural Guarani para replicar isso em Assunção, Paraguai. Sim, pouco a pouco vai indo. E não importa se começa grande ou pequeno, ele vai se tornando grande. E o interessante seria também as pequenas cidades do estado do Mato Grosso do Sul que se possam favorecer de iniciativas como esta. Criar pouco a pouco, por exemplo, em cidades mais pequenas, um evento cultural em base a estes outros eventos que sirva para reforço cultural do que eles têm no território. Uma coisa importante, assim, por exemplo, o festival, ele veio para Ponta Porã, o Festival Etnocultural, ele veio para Ponta Porã, e na discussão da sua constituição na cidade, ele traz junto a uma edição especial de um evento que aqui acontece todo mês, que é a Fronteira Criativa. Que é o que trabalha... Que justo está lá, Fronteira Criativa. Fronteira Criativa. Então, você tem a edição especial de Fronteira Criativa no mesmo período que acontece o Festival Etnocultural, e você tem uma ampliação do tamanho dele, do festival e da Fronteira Criativa nesse... É uma sinergia. Exatamente. Então, um complementa o outro. É um processo sinérgico. E aí você aproveita o que está sendo feito no local, você utiliza o que está sendo feito no local para potencializar o que está sendo feito e o que vai vir para o local. O que você recomendaria para os nossos colegas que estão do outro lado da Câmara? O que você recomendaria como pesquisas, como eventos desse tipo, que hoje é o dia depois, né? Mas tem um processo acadêmico para tudo isso, não é? Você pode estudar o impacto econômico do festival direto, do que ocorreu nesses dias. Você pode estudar a percepção da população participante, dos feirantes, estudar os próprios feirantes, os artistas, vincular isso com a visão do poder público, tanto municipal como o poder público estadual e até no nível federal, porque a gente trouxe gente do Ministério da Cultura para cá também. Então dá para estudar isso e principalmente as populações étnicas, né? O efeito disso nas diversas etnias, que é uma ideia de você aproximar os grupos sociais, os diversos grupos sociais, para que exista tolerância maior, respeito maior, e que as pessoas entendam que existe uma visão de mundo diferente de uma etnia para outra, e nem por isso estão certas ou erradas. Então isso... E aí você promove também um hibridismo cultural. E aí, por exemplo, assim, você vê o que está acontecendo com o planeta hoje. Nós estamos num processo de aquecimento global, e esse processo se deve muito à percepção e à concepção de desenvolvimento que nós temos hoje, e que muitas das etnias que aqui vivem não têm. É completamente diferente a forma de pensar. É uma forma mais integrativa com a própria natureza, e que se nós tivéssemos um pouquinho disso, talvez a gente não estivesse vivendo esse problema que estamos vivendo agora. Então essa questão, essa aproximação não significa que nós vamos abandonar o modo de vida. Significa que nós vamos adaptar esse modo de vida para uma questão mais sustentável, uma questão, nem digo sustentável, é a gente entender que a gente faz parte de um ecossistema. E a gente não é isolado só para usar os recursos. A gente tem que se associar a esses recursos. E isso é uma visão que você tem numa etnia que muitas vezes foi desprezada e que não pode. E que talvez a mudança de percepção sobre desenvolvimento e uma reviravolta no que está acontecendo no planeta venha justamente do aceite dessas culturas e do entender o que essas culturas podem contribuir para o nosso modo de vida e para a nossa forma de ver o mundo. E isso, inclusive, nos faz nos reconhecer como ser humano. Bom, eu agradeço a intervenção. Eu acho que esse daqui é dos projetos que temos que ver com o tema dos itinerários culturais e as paisagens culturais. Este é uma amostra do que é possível. E eu acho que a gente tem que retomar
que o festival ele é uma ação dentro de um rol de projetos que envolvem cultura, que envolve forma de vida, que envolve recuperação da natureza, que envolve associação dessas ações com o que já existe, com os modos tradicionais dos sistemas produtivos locais, que não é um abandono e sim uma adaptação, e que é uma forma híbrida de você fazer as coisas, e que isso traz vantagem para todos em qualquer dos sistemas produtivos, porque você melhora a questão de competitiva, você melhora a questão de vivência, de bem viver. E tudo ao redor da ideia de um itinerário cultural. Exato. Cioè, questo parte de um itinerário, da ideia base de um itinerário De um território. cultural. E a partir desse território você cria os itinerários e junta com outros territórios. Muito bem, muito obrigado.